Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Edson Duarte, sou cristão da linhagem original, daquele Cristo que recebeu todo o poder nos céus e na terra, que vem ensinar o caminho da verdade e da vida. Aquele que é o Pai da eternidade e recebeu todo o poder nos céus e na terra e disse: sem mim nada podeis fazer. Eu senti vontade da parte de Deus de orar contra esse bruxismo, que o satanismo veio em nome de anjo de luz, que quando o apóstolo Paulo falou em anjo de luz, ele está falando sacerdote. Escreva ao anjo da igreja que está lá em Tiatira, tá lá. Então trata-se de anjo de luz, que o apóstolo Paulo está falando sacerdote de luz, que o Satanás vem fingindo de sacerdote de luz, pastor de luz, missionário de luz, liderança religiosa de luz, vem fingindo que é de luz. Mas na verdade é bruxismo que foi instalado dentro da igreja por intermédio de bruxismo político, para poder tirar a qualidade de vida que a igreja cristã tem, que é seguir a paz com todos, e pregar o evangelho a toda criatura, pregar o evangelho da salvação e restauração, e não o evangelho da agressão, da rebelião, das insultas, afrontas, porque isso é evangelho de cão, é evangelho de satanismo. Então eles estão fazendo tudo errado. Jesus Cristo disse que orai pelos que vos perseguem e vos maltratam. E eles estão perseguindo a lei e os políticos, que a Bíblia diz que é para a gente orar pelas autoridades do país. E a Bíblia também diz que os magistrados, eles são terror para quem faz o mal e não para quem faz o bem. Então, esse bruxismo político pulou para dentro da igreja, induziu lideranças religiosas à prática desse bruxismo de rebelião e tirou a qualidade de vida e bloqueou a pregação do evangelho, impedindo com que o evangelho consiga ser bem-vindo no meio da sociedade, impedindo que Deus seja bem visto e as igrejas cristãs sejam bem vistas pela sociedade, porque fazendo tudo errado, as pessoas irão ignorar e rejeitar até a aceitação de ouvir a palavra de Deus, tá? Então eu senti vontade de repreendê-lo e orar pela libertação dessas lideranças religiosas que representam o Evangelho de Cristo, serem libertos desses bruxismo político, tá? E eu vou orar para Deus dar um sinal nesse dia 16 de março, saber se Deus está a favor dessa rebelião. Porque isso é rebelião. O Samuel diz que a rebelião é considerado como bruxismo. E Jesus Cristo, quando mataram o primo dele, ele não juntou a multidão para ir protestar contra o governo nem contra as leis. Pelo contrário. E ele tinha razão, porque mataram de forma injusta. Mataram porque ele pregou contra o pecado, contra a corrupção. Mas ele foi para o outro lado da cidade. E Jesus disse: eu faço para que vós façais. E ele deu um exemplo para nós seguir as pisadas. Então eu ordeno a libertação dessas lideranças religiosas que estão sendo induzidas por Satanás, por bruxismo político, para cometer esse erro, esse tipo de bruxismo na sociedade. Jesus diz que a gente não pode chamar o irmão nem de louco, raca, sem juízo, besta, otário. Está no capítulo 5 de Mateus, verso 22. E eles estão fazendo tudo errado. Tá? Eles estão indo agredir as pessoas que não concordam com eles e xingando, inclusive as autoridades, em vez de orar. As autoridades. Então, eu estou pedindo a Deus que envie um sinal lá. No dia 16 de março, se Deus não tiver a favor, vai acontecer um sinal desconfortável no meio deles, lá mesmo, entre eles mesmos, sinal da parte de Deus, ou vai dar na saúde deles, ou no fenômeno da natureza, ou desentendimento deles, deva dar algum sinal, se Deus não tiver a favor. E Deus irá libertar, nesse dia, as lideranças religiosas vão entender que estão sendo induzidos à prática do bruxismo em nome de anjos de luz. A Bíblia diz que, o apóstolo Paulo diz que o diabo vem fingindo de anjo de luz. E quando fala em anjo de luz, irmão, não é anjo do céu que vai descer parecendo com anjo de Deus, não. Está falando de liderança religiosa, pastor religioso, sacerdote religioso. Lá no livro de Apocalipse diz assim: envia ao anjo da igreja que está em tal lugar, ou seja, ao pastor. Quando o apóstolo Paulo diz assim, que o Satanás finge de anjo de luz, ele está dizendo assim,
que o Satanás finge ser sacerdote de luz, ser pastor de luz, missionário de luz, liderança religiosa de luz, para enganar as pessoas. Então, é rebelião que tedia as pessoas, pôr as pessoas para agredir, tanto com palavras, com ficar tediadas com raiva, é Satanás fingindo diante de luz. Essas obras não é benigna, é canina e é satânica, tá? Então, eu ordeno a libertação desses pastores, que Deus dê um sinal no dia 16 lá no meio deles, ou de desentendimento, ou fenômeno da natureza, ou algum sinal que venha gerar desconforto entre eles mesmos, para que as lideranças religiosas e os fiéis que estão sendo enganados por essa legião de demônios políticos e bruxistas que introduziu dentro da nossa igreja, consiga acordar que está tendo algo de errado no meio desses tipos de coisa, tá? Tchau e até a próxima.